Pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno de honra e glória sempre. Amém, igreja? Vamos à mensagem, então, deste domingo. Nós vamos começar no Evangelho de São Mateus, capítulo 8. Capítulo 8. Hoje a pastora vai falar aqui um assunto importante para a nossa fé. Vamos fortalecer a nossa fé para tomar posse da bênção. Diga amém? Eu vou falar sobre obediência, a bênção que vem pela obediência e também a bênção que vem pela obediência, e a bênção que não vem pela desobediência, obediência aí versus desobediência. Só que assim, a palavra de Deus, ela não é restrita, a palavra de Deus, ela é cheia de revelações. E aí, às vezes, mesmo você falando de um assunto, dentro desse assunto, Deus fala conforme a necessidade das pessoas que estão aqui no nosso meio. Então, deixa Deus falar no seu coração, deixa o Espírito Santo se revelar a você. Mas guarda isso. Tem bênção que me alcança, que te alcança pela obediência. Só o simples fato de você obedecer, aquela bênção vai te alcançar. E tem bênção que a pessoa perde por não obedecer. Quando ela deixa de obedecer, fazer como Deus pediu e quer dar suas justificativas ainda para ter feito do seu jeito, porque a gente que é ser humano é cheio de justificativas. E eu estou me incluindo, que a gente fica, às vezes se justificando. Não, mas eu fiz isso por causa disso. Olha, e se você fez isso por causa disso, e você desobedeceu o que Deus mandou, você perdeu a bênção. Essa é a verdade. Pastora, você vai ver como isso é sério. Tem na Bíblia, a gente vai aprender com a palavra. Mas antes de eu entrar nesse assunto, vamos lá em Mateus capítulo 8, no verso 1 diz: E descendo ele do monte, quem? Jesus, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Então, nessa ocasião, Jesus desce do monte e uma grande multidão o segue. Seguidor tem um monte, Você tem que ver se é seguidor de Jesus ou se você é verdadeiro discípulo. Tem diferença? Ou se tem? Multidão seguia Jesus, mas só os discípulos mesmo permaneciam. Então assim, ali tinha uma multidão que seguia o mestre, e no meio dessa multidão veio um leproso. E assim que ele se aproxima de Jesus, a primeira atitude dele é adorar a Jesus. Para ele adorar Jesus, é sinal que ele reconhece que Jesus é Senhor. Que como você vai sair adorando qualquer pessoa? Não, não é assim. Para você dar adoração a alguém, você tem reverência. Então ali ele reconhece, ele é Senhor. Ele realmente é o enviado de Deus aqui na terra. Você reconhece isso ou não? Então diga: Jesus é o meu Senhor. Diga: Ele é o Filho de Deus. Amém? Fora dele não tem salvação para ninguém. Salvação está nele, ele é o caminho. E depois que ele adora Jesus, aí ele fala assim: se quiseres. Aí ele já mostra ele mostra a condição que ele está com dúvida. Ele não tinha real certeza, ele não tinha fé para ser curado. Pastora, sim. Quando eu prego essa parte na Bíblia, eu sempre lembro de Efésios, não precisa abrir, é só uma citação, mas vai aparecer aqui para você, capítulo 5,
no verso 17, quando diz assim, que eu e você não podemos ser insensatos, no sentido de não ter entendimento, mas aí diz, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Você já ouviu muito falar que o povo está sendo destruído, porque lhe faltou o quê? O conhecimento. A falta do conhecimento da palavra de Deus tem feito muita gente sofrer. E não só pessoas que ainda não se converteram. Tem pessoas dentro da igreja que ainda não entenderam qual é a vontade do Senhor para a vida delas. Tem pessoas que estão dentro da igreja, que já aceitaram Jesus, que são pessoas de Deus, pessoas santas, mas que não estão conseguindo entender, ter o entendimento da palavra, para que aquela fé real surja no seu espírito e elas possam tomar posse daquilo que realmente lhes pertence. Tem gente que a doença está destruindo o corpo dela, destruindo a vida dela, e a pessoa é de Deus, é santa de Deus, como Enéas. Lembra do Enéas? Enéas, na Bíblia, lá em Atos, quando Pedro vai fazer aquela visita lá em Lida, ele é um dos santos. O que é isso? Ele é um dos salvos. Ele é um daqueles que tinha aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, mas que estava paralítico em cima de uma cama. Ele tinha fé para ser salvo, mas não estava conseguindo entender, até mesmo ter um entendimento à fé para ser curado. Então, é possível uma pessoa, pastora, ter fé para ser salva e não ter fé para ser curada? Está na Bíblia, olha lá, ó. Volta, quer ver? Olha lá, e aconteceu que passando o Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Então, Enéas não era um homem sem temor a Deus, um homem que não respeitava a palavra de Deus. Pelo contrário, Enéas era um homem temente a Deus. Ele era um dos santos que habitava em Lida. Santo no sentido de ser separado para Deus, santificado para Deus, salvo. Aí a Bíblia diz, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama. Quantos anos, igreja? 8 anos, sofrendo em cima de uma cama. Mas se ele morresse nessa situação, estava salvo, porque ele acreditava que Jesus era o Salvador. Quem entende o que eu estou pregando aqui? E aí diz, o qual era paralítico. Olha agora. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Quer dizer, além da salvação, Ele morreu também para que você tenha saúde. Toma posse da tua bênção, diga amém. E a Bíblia diz, levanta-te, homem, e faze a tua cama. Era o entendimento que faltava. O entendimento na hora ali abriu, olha que bonito. E logo que se levantou e foi curado para a glória de Deus. Por isso que está lá em Efésios 5,17, não seja insensato, entenda qual seja a vontade do Senhor. Ore, Deus, eu quero entender qual é a sua vontade. Eu também posso estar sendo privada de uma bênção por não estar entendendo. Ou está entendendo errado, achando que eu tenho que passar por esse sofrimento, achando que eu tenho que carregar mesmo essa doença. Eu não vou carregar o que Jesus já carregou por mim, eu vou tomar posse do que é meu. Voltando para o caso do leproso, ele não tinha certeza se era a vontade de Deus, ele não tinha certeza se Jesus queria curá-lo, tanto que ele fala, se o Senhor quiser. Quer dizer, se quiseres, porque pode ser que o Senhor não queira. Aí, a Bíblia diz que ele fala assim, o Senhor pode. Quer dizer, ele reconhecia que Jesus era o Senhor, e ele sabia também que Jesus tem todo o poder.
Só que em relação a ele receber a cura, ele não tinha certeza se Jesus queria ou não curá-lo. Olha o que Jesus vai responder, verso 3. E Jesus, estendendo a mão. Você sabe que Jesus, ele veio realmente para quebrar os paradigmas. Ô, pastora, não, Jesus não era um revolucionário, não é isso. Mas ele veio para cumprir, sim, a lei e aperfeiçoar, com certeza, o que era necessário. Porque leproso, no Antigo Testamento, quem conhece a lei aqui, né, a palavra, ele tinha que morar até em casa separada. Tinha cidades, refúgios, só para leprosos habitarem, para você ter uma ideia. E quem tocasse num leproso, se tornava o quê? Imundo. Pensa, se tocasse num leproso, você também ficaria imundo. Igual a mulher no seu ciclo. Lembra da mulher hemorrágica também? Se tocasse uma mulher sangrando, uma mulher nos seus dias, se tornava também impura. E Jesus toca nele, mostrando que ele tem poder também para purificar. Quem crê nisso, diga amém. O que é considerado imundo. Diga, meu Jesus, que morreu na cruz, tem poder para purificar o que é imundo. Amém? Ele torna santo o que é imundo. Ele toca, ó, ele estende a mão e toca naquele que era considerado imundo. Fico pensando, os fariseus devem ter ficado, hein? Mas vamos lá. E a Bíblia diz que Jesus abre a boca e diz o quê? Grifa aí de azul, o obreiro Vitor. O que Jesus disse? Está muito fraco para quem crê. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Mas está fraco para quem crê, hein? Vamos lá? O que Jesus disse? Amém. Você tem dúvida? Jesus disse, quero. Quem disse que eu não quero? Está dizendo aí, se eu quiser. Jesus disse, eu quero. Claro que eu quero a sua cura. Claro que eu quero a sua bênção. E ele diz, ser limpo, fica purificado. E a Bíblia diz que logo ficou purificado da lepra. Diga glória a Deus. Só citação terceira de João, verso 2. João escrevendo ao amado Gaio. Mas aqui é a revelação da vontade de Deus para mim e para você também. Porque essa carta é inspirada pelo Espírito Santo. Amado, amada, desejo que te vá bem em todas as coisas. Deus quer que você tenha bons resultados. Deus quer que você tenha prosperidade. Ele morreu para nos salvar, claro, mas na salvação, Ele não quer ver você dando cabeçada na vida. Tudo que intenta fazer, tudo que coloca as mãos para fazer, dá errado. A gente tem luta? Claro que a gente tem. A gente passa por aflição? Claro que a gente passa. É cada luta que vem na nossa vida, é cada aflição que às vezes vem sobre nós. Mas Ele quer que no fim de tudo você tenha bons resultados. Que você não seja vencido pelo problema, pela aflição, pela luta. Mas que essa luta, esse problema, essa aflição se torne um grande testemunho para você glorificar o nome dEle na tua vida. Então diga, essa luta não vai me matar. Vai se tornar num grande testemunho para a glória de Deus. Amém? Está cheio de milagres, porque a gente tem um Deus que opera milagres, que faz o médico ficar confuso, que faz o doutor nem entender porque tomou tal decisão, mas porque Provérbios 21 diz que o coração dele
são como ribeiros de águas na mão do Senhor. Ao que Deus quer, Deus o inclina. E às vezes uma autoridade, um desembargador, um juiz, um advogado, a pessoa ali que está em eminência nem entende porque decidiu daquela forma, mas porque Deus inclina o coração de uma autoridade para onde Ele quer. Para onde Ele quer. Quem entende o que eu estou falando aqui? Amém? Ele é Deus. Quem? Ele é Senhor. Você não tem um Deus limitado, um Deus derrotado. Você tem um Deus poderoso. Vou além, eu limitei. Eu tenho um Deus e você tem um Deus que se revelou um dia a Abraão dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que isso significa? O El Shaddai. Amém? Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então, amado, eu desejo que você vá bem em todas as coisas. Que mais? Que você tenha saúde. 3 de João, verso 2. Assim como bem vai também o quê? A tua alma. Quero ver você dando bons resultados, quero ver você tendo saúde e quero que a sua alma, e a alma aqui é no sentido do teu espírito, esteja muito bem também. Que você esteja na plena comunhão com o Senhor. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então você que está doente, você que está com um diagnóstico, você está passando um perrengue daqueles, fazer o quê? Não está fácil para ninguém. Deus não quer você sendo destruído pelo mal. E se o diabo te convenceu disso, ele é mentiroso. Você receba o quero de Jesus aí no teu espírito. Como ele falou para o leproso, eu quero que isso ressoe aí dentro do teu coração. E você entenda que a vontade de Deus é que você saia vencedor dessa luta também. Deus quer a tua salvação, a tua cura, a tua bênção. Não tenha medo de falar, diga: Deus quer a minha bênção. Amém? Ele quer. O que está declarado na Bíblia, Ele quer. O que já foi consumado, Ele quer. E está pronto para agir se você crer. Diga amém? Agora vamos aonde? Lucas, capítulo 17. A bênção que vem pela obediência. Está pronto para obedecer? Pastora, está pronto para obedecer? Exemplo na Bíblia de obediência, já vem logo na cabeça da gente quem? O pai da fé. Quem é ele? Abraão. Abraão, ele ia dando um passo após o outro, sem saber o que viria depois. Gênesis 12, Deus fala para ele assim: sai da tua terra, do meio da sua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu ainda te mostrarei. Você teria coragem? Teria? Eu nem sei para onde eu vou. Estou aqui num lugar que aqui é meu lugar seguro, né? Humanamente dizendo, é a casa do meu pai, é o meio da minha família. E Deus se revela e diz: você vai sair daí e você vai para um lugar que eu ainda vou mostrar para você onde vai ser. E ele foi ou não foi? Você tem dúvida se ele foi? Verso 2 diz o quê? Ah, não, aí vem as promessas, perdão. Aí vai começar, né, Deus relatar todas as promessas, é lá no finalzinho que vai dizer: assim partiu. Volta lá, amigo. Eita, irmão, era lá, assim partiu. Aí, meu irmão, deixa aí. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Quando ele parte, ele sabe para onde ele está indo? Quem está vivo nesse culto, diga amém. Quando Abraão obedece,
Quando Abraão dá esse primeiro passo de ir, ele sabe para onde está indo? Não, não. Ele descobriu no caminho. Está entendendo ou não? Então, ser obediente é não saber nem para onde está indo, mas eu estou obedecendo o que Deus mandou. Que isso, pastora? Lucas, mas hoje nós vamos deixar o Abraão aí, porque eu não podia deixar de citar, porque ele é o maior exemplo aí, né? Apesar que o nosso maior exemplo hoje é Cristo, diga amém? Mas na Bíblia ele é o pai da fé, um exemplo de gente obediente. Vamos lá, Lucas 17, verso 11. Quem achou, diga glória a Deus. Aconteceu que indo ele a Jerusalém, Jesus passou pelo meio de Samaria e passou pelo meio também da Galileia. Essas passadas de Jesus, nenhuma delas é por acaso. Tá? Quando ele sai ali, de Jerusalém, passa em Samaria, passa também ali pelo meio dos galileus, no meio ali da Galileia, tudo tem propósito de Deus. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Esses daqui tiveram o temor de parar de longe, porque como eles eram considerados imundos, eles não podiam se aproximar das pessoas. E os 10 ficaram parados de longe. Vai vendo. E levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Diga glória a Deus. Você veio nessa manhã clamar a Jesus também? Você reconhece aqui que eles estavam com problema? Sim ou não? Sim. Lepra. Viviam até numa aldeia lá, isolados. Você vê que bonito, né? Jesus sai de Jerusalém, Jesus passa por Samaria, pela Galileia, e ele vê uma certa aldeia e Jesus entra. O que é lindo em Jesus, irmão, que Jesus faz o que a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer. Ô pastora, ele entra numa aldeia que só tem leprosos. Imagina se o povo daquele tempo queria entrar nesse lugar. Ninguém queria entrar lá. Não é todo mundo que quer ir num hospital evangelizar, orar pelos enfermos. Tem gente que passa na porta do hospital, não, nem quer entrar aí. Mas tem gente de Deus que vai lá, todo domingo, uma vez na semana. Acho bonito quando, Deus nos prepara oportunidades para orar pelas pessoas. Você vai fazer a visita para um enfermo, dali a pouco você está orando para o quarto todinho lá. Você está orando pelo parente, você está orando pelo o doente que senta do lado, você está orando pelo outro que está do outro lado, dali a pouco o outro quarto está te chamando para você orar. Ô pastora, mas é lugar que a maioria das pessoas não querem ir. Acho que todo mundo quer ir lá na prisão visitar os que estão presos. Eu não, pastora, que meio hostil é aquele? Não, mas você vê. Mas lá tem muita gente de Deus, viu? Muita gente que encontrou Jesus lá dentro e que tem uma fé genuína. E tem muita gente de Deus que entra lá onde ninguém quer entrar para falar de Cristo, para levar a palavra para aqueles que estão lá até endurecidos ainda para a verdade. Quem quer entrar num prostíbulo para pregar a palavra? Que isso, pastor? Eu vou num lugar desse? Nada. Eu já falei, eu conheci uma pastora que ela fazia um trabalho numa rua da cidade, lá onde eu pastoreava, de uma rua lá que até hoje ela tem uma má fama. O que essa pastora fazia?
Ela e o esposo se consagravam e ela separava casais também de Deus, vamos supor, mais 2 casais ou 2 irmãos de Deus lá e, né, o irmão João, o irmão Joaquim ou a irmã Joana com o irmão Francisco. Falar, essa semana nós vamos consagrar, jejuar, orar. Se preparavam ali espiritualmente. E aí quando dava lá sexta-feira, depois do culto da noite, ela ia para lá. Com a Bíblia, com azeite e com a palavra de Deus. Pregar no meio lá daquelas pessoas. Te falo, não é todo mundo que quer entrar nesses lugares. Mas Jesus é muito lindo. E entrando numa aldeia, onde ninguém queria entrar. Quem quer entrar onde só tem leprosos? Mas Jesus entrou. E Ele é meu exemplo, Ele é teu exemplo. E que você siga as pisaduras de Jesus, viu? Vou entrar num bar, pastora. Às vezes a pessoa está tão bêbada que ela não tem nem lucidez, né? Para poder ouvir o que você está falando. Por isso que é bom você sempre andar com um folheto no bolso, na bolsa. Que às vezes você vê uma pessoa dessa, você vai lá e você coloca. Isso eu aprendi com o pastor Jaime. Você coloca o folhetinho dentro do bolso da pessoa. Ela vai estar jogada lá na rua, você vai ali e faz, dependendo, às vezes não dá, mas você faz uma oração ou você deixa ali um folhetinho perto da mão dela ou dentro do bolso dela. Quando aquela pessoa voltar à lucidez lá e colocar a mão no bolso, ela... E ora, Senhor, na hora que ela começar a ler essas palavras, que o Teu Espírito Santo toque no espírito dela. Não, a gente tem que fazer a nossa parte. Quem está entendendo aqui, diga amém. Entrar onde ninguém quer entrar. Você está disposto? Está disposta? Deus mandar, você obedeça. O que mais? Eles levantaram a voz dizendo, Senhor, né, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E Ele, vendo-os, disse-lhes, diga, basta uma palavra. Amém? Está dormindo não, né? Está dormindo? Se estiver dormindo, acorda. Diga assim, basta uma palavra. Uma palavra de Jesus. Uma. Lembra o centurião? Basta uma. E o meu criado lá dentro de casa sarará. Aqui Jesus vendo eles, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Porque essa era a palavra que se dava ao leproso, que depois de ter passado pelo tratamento, estava curado. Todo leproso, antes de voltar ao convívio da sociedade, pela lei de Moisés, eles tinham que ir ao sacerdote. E o sacerdote, o examinando, constatava a cura. E tinha todo um ritual ao convívio da sociedade. Jesus já libera a palavra de cura. Os homens ainda estão leprosos. E Jesus está dizendo, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Se naquele momento eles duvidam, poderia dizer, mas como eu nessa situação leproso, vou mostrar ao sacerdote, eu não estou curado. Se eu chegar lá, o sacerdote vai me dar uma bronca, eu vou ser punido. Quem está entendendo? Porque eu não estou curado. Você está entendendo? Quem está entendendo? Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Olha a reação deles, qual? A Bíblia diz, e aconteceu que indo eles, esse indo eles aqui, é a bênção desses leprosos. A bênção que vem pela obediência. Todos estavam leprosos.
Mas quando eles ouviram a palavra de Jesus, que era para se mostrarem ao sacerdote, mesmo leprosos, eles obedeceram e foram. Eles não esperaram ver que estavam curados. Ah, eu estou curado, então agora eu vou. Não, não teve isso. Eles foram leprosos mesmo. Consegue entender ou não? Não, pastora, indo eles do jeito que estavam. Não tem bênção que vai te alcançar quando você obedecer. Tem gente que é tão incrédulo, mas tão incrédulo, que espera primeiro, não, quando acontecer, aí eu vou. Fica esperando então. Fica esperando acontecer. Que isso, pastora? Não tem palavra que Jesus dá e você tem que obedecer. Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Ficassem questionando, ficassem esperando, não iam receber milagre nenhum. A fé é a certeza que vem pela palavra, porque Jesus falou. E quando Jesus fala, a fé surge. Vamos lá, Ele mandou. Ele sabe o que está dizendo. Quem está entendendo, diga amém. E indo eles, olha que coisa mais linda, ficaram limpos. Eles ficaram limpos quando? Quando? Quando eles estavam indo. Quando eles obedeceram. Enquanto eles estão obedecendo, o milagre está acontecendo. Quem consegue enxergar aqui? Tem bênção que vai te alcançar quando você for. Quando você obedecer o que Jesus está pedindo para você fazer. Sem ficar esperando, querer ver nada primeiro. Quem está vendo não precisa crer, igreja. Não lembra de Tomé, não? Bem-aventurados, Tomé, os que não viram, mas creram. Diga glória a Deus. Vá, obedeça. E agora vem a outra parte. E um deles, vendo, enquanto estava indo, que estavam o quê? São. Sempre tem um, diga amém. Enquanto eles estão indo, no caminho um reparou o quê? Opa, eu estou curado. Eu estou curado. A Bíblia diz que esse homem voltou. Pastora, mas ele voltou antes de ir ao sacerdote? A Bíblia diz que ele voltou. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Ele volta correndo. E a Bíblia diz o quê? Glorificando a Deus para todo mundo escutar. Glória a Deus! Eu estou curado! Jesus me curou! Irmão, Jesus te chamou para você ser uma testemunha viva dele. E testemunha não fica de boca fechada. Testemunha abre a boca, fala o que Jesus está fazendo na sua vida. Não tem gente que às vezes é curado no meio de uma reunião e você está ali, quem foi curado aqui no nosso meio? A pessoa fica com tanta vergonha e não fala. Você foi curado para abrir a boca em alta voz e glorificar a Deus também. Ai, mas é que eu sou tímida, eu também sou. Mas o Espírito Santo nos dá ousadia. Está aí uma pessoa acanhada, encabulada, cheia de timidez, mas que Jesus falou, você vai pregar a minha palavra. Quem está entendendo, diga amém. Eu não estou brincando não. Estou falando de todo o meu coração. Sempre fui de uma natureza muito acanhada, muito tímida. Ah, não parece não, pastor. Então, para você entender que é obra de Deus e não minha.
E ainda diz, vendo um deles que estava ação, voltou glorificando a Deus. E ele caiu aos seus pés. Ah, que coisa mais linda. Isso aqui é gratidão. Quando ele chega perto de Jesus, ele não aguenta. Ele cai nos pés de Jesus e começa a dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Ah, Senhor, eu não tenho nem palavras para te agradecer o milagre que o Senhor operou na minha vida. Eu vivia lá dentro da aldeia, isolado, discriminado, uma vida de preconceito, e o Senhor fez uma obra linda na minha vida. O Senhor me curou. O Senhor me devolveu a dignidade de poder viver novamente em sociedade. Quem está entendendo? Das pessoas olharem para mim e não me discriminarem mais. Quem está entendendo? O Senhor tirou a imundícia de mim. Ah, que gratidão. E a Bíblia diz que esse homem era samaritano. E aí Jesus respondeu: ai, não foram 10 os limpos? Cadê os 9? Só voltou você aqui, filho. Jesus mostrando que, infelizmente, a ingratidão ainda é maior do que a gratidão. Aí você escolhe em que grupo você quer estar. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Jesus está mostrando que 9 foram curados? Foram. Enquanto eles estavam indo se mostrar ao sacerdote, antes deles chegarem ao sacerdote, eles foram curados no caminho. Só que em vez deles voltarem, igual esse aqui voltou com muita gratidão, dando glória a Deus, eles seguiram o caminho, mostraram-se ao sacerdote, constatou-se a cura e seguiram a vida, curados, mas sem o principal. Qual? A salvação. Porque Jesus pergunta: não foram 10? Não foram 10? Onde estão os 9? Você vê a preocupação de Jesus? Jesus preocupou com os outros 9. Cadê os 9? Aí Jesus fala assim, não houve em quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Que coisa, né? Só você sendo ainda samaritano. E aí diz, e Jesus disse-lhe: pode levantar, filho. Ele estava nos pés de Jesus, né? E pode ir, vai, pois a tua fé te salvou. Você não foi só curado hoje, não. Você alcançou salvação eterna. E aí, você só quer a cura? Você só quer a cura? Em que grupo aqui você vai estar? No dos 9 que só quiseram a cura? Tem muita gente assim hoje, não tem? Que vem na igreja, recebe a cura e vai embora. Ou você é igual esse aqui, que eu quero a cura também. Claro que eu quero, porque Jesus conquistou na cruz. Mas eu quero muito mais do que a cura. Eu quero a salvação eterna. Que bonito. Para encerrar, 1 Samuel 13. Cuidado com a desobediência, hein? Vamos encerrar já? Já. Aonde que está, pastora? No Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. 1 Samuel, né? Tem o segundo também. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Saul tinha sido ungido para ser rei. Tinha, pastora, tinha. Sabe que ele era um rapaz muito formoso, né? Ele se destacava, né?
dos ombros para cima das demais pessoas. Você vê que Deus preparou toda uma situação para que ele fosse colocado diante do profeta. Quem conhece a história de Saul é muito bonita. É, pastora, sim. As escolhas que ele fez que acabaram trazendo a ruína para a vida dele. Mas ele foi até mesmo ali escolhido para ser rei sobre o povo de Israel, porque o povo queria muito um rei, igual as outras nações tinham o seu próprio rei, e Deus atendeu esse pedido, e pegou Saul ali para ser o rei, e Deus fez uma circunstância acontecer, que o pai de Saul perdeu as jumentas, e ele saiu com o moço para buscar as jumentas, e foi colocado diante de Samuel para ser ungido rei. Você vê que até naquela situação que parece assim, né? Poxa, perdeu as jumentas. E quando ele vai atrás, Deus prepara a circunstância para o profeta ungí-lo o novo rei. E ele acha as jumentas também. Quem entendeu, diga amém. Mas aqui o que acontece é que ele já era rei e eles estavam em guerra. Cuidado quando você está em guerra contra o inimigo, enfrentando um grande problema, uma grande luta, uma grande batalha. Às vezes está numa batalha espiritual, vigia bastante nesses momentos. Que o diabo ele é muito astuto. Ele é muito astuto. E às vezes o desespero, a agonia de não ver acontecer o que tem que acontecer, faz você se precipitar e desobedecer o que Deus mandou você fazer. Seja obediente. Faça o que Deus está mandando. No versículo 8 diz que esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo estava se espalhando dele. Eles estavam em guerra contra os filisteus. O profeta Samuel tinha dito: Saul, me aguarde, que em 7 dias eu vou chegar para oferecer o sacrifício. O que ele tinha que fazer? O que ele tinha que fazer? Obedecer, esperar. Só que ele viu que os 7 dias tinham passado. E era um teste. Você pode estar passando um teste aí, viu? E a Bíblia diz que ele começou a reparar que os 7 dias determinados ali, e o profeta não chegava, e o povo se espalhando, o povo indo embora, com medo dos filisteus, que a Bíblia diz que o Saul, sem Deus mandar ele fazer isso, disse: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ele ofereceu o holocausto. Olha aí, pastor, ele fez uma coisa boa, não era para ele fazer, era para o profeta de Deus fazer, era para ele esperar, era para ele obedecer. E olha o que acontece, sucedeu que acabando ele de oferecer o holocausto, quem chega? Quem aparece na frente dele? Samuel. E Saul lhe saiu o quê? Ao encontro o quê? Para o saudar. Fala assim para esse irmão, para essa irmã: espera só mais um pouquinho. Diga: se a bênção está demorando, diga: espera só mais um pouquinho. Amém? Cuidado para não se precipitar e fazer o que Deus não mandou. O que aconteceu? Então disse Samuel: o que você fez, ó rei? Que isso que você aprontou?
E o Saul diz: porquanto eu estava vendo que o povo se espalhava de mim, e você não vinha nos dias combinados, aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, e eu disse: agora os filisteus vão descer sobre mim a Gilgal, e eu ainda, até mesmo a face do Senhor não orei, e aí por isso eu forcei-me e ofereci o holocausto. Errou, porque fez o que Deus não mandou. Mas a intenção dele, pastora, mas não era para ele fazer, era um teste. Ele tinha esse problema. Ele sempre queria fazer as coisas do jeito dele. Tem crente que é igualzinho a ele. Não espera. E é cheio de justificativas. Não, eu fiz isso por causa disso. Não, eu traí minha mulher porque ela não me dava atenção. Eu traí meu marido porque ele não me dava atenção. Não, traiu porque faltou o temor do Espírito Santo, o temor de Deus aí no coração. E a tentação veio e não teve a força espiritual para resistir. Porque tentado, a pessoa pode ser. Tentação vem para todo mundo. Mas quando a pessoa é temente a Deus, ela vai resistir à tentação. Ela não vai fazer o que não é para ser feito. Não, eu roubei porque eu ganhava pouco. Quê? Não tem gente que é assim, cheio de justificativa para o erro dele, para o erro dela? Não, me pagava muito pouco, por isso que eu meti a mão. Meteu a mão porque não tem caráter. Pastora, fala assim, mas quero ver. Não, peraí, a Bíblia mostra tanto exemplo para mim e para você. De pessoas ali que, você não lembra a viúva, não? Lá fazer a última refeição e Deus trouxe provisão na casa dela. Aí já está entranhado ao caráter da pessoa também, né? Vem o pai, a mãe ensina, mas quando a pessoa é de Jesus, ela tem mais temor ainda. E tem pai e mãe que ensina tudo direitinho, e tem filho que ainda descamba, né? Eu já vi, eu conheci um caso, 2 filhos, a mesma criação. A cabeça totalmente fora do lugar, e a outra pessoa, meu Deus, um exemplo, e foram criados no mesmo regimento os 2. Então, assim, né? E os 2 foram apresentados a Jesus também. Então, assim, coisa séria. Mas vamos lá para encerrar, até por causa do horário. E o Samuel disse: você agiu neciamente e não guardou o mandamento do Senhor, teu Deus, que Ele te ordenou. Porque agora Deus teria confirmado, Saul, teu reino sobre Israel para sempre. Rapaz, você perdeu a confirmação do seu reinado para sempre por causa dessa tua desobediência. Pastora, só por causa disso aqui? Não, esse mesmo Deus fala através desse mesmo profeta numa outra circunstância para ele, quando ele vai lutar contra Amaleque, que obedecer é melhor que sacrificar. Deus prefere a obediência. Não que sacrifício seja errado, mas entre sacrificar e ser desobediente, Deus prefere que você seja obediente. Quem está entendendo? Só encerrando, Salmo 51:10, vamos orar. Davi pediu a Deus: cria dentro de mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Na tradução NVI é melhor ainda de ler. Amo essa tradução. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. 11. Não me expulses da tua presença, e nem tires de mim
o teu Espírito Santo. 12. Devolve-me a alegria da tua salvação. Olha aí a pregação de hoje. E sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Me dá um espírito, Senhor, pronto a te obedecer, independente da circunstância. Como Abraão, que nem sabia para onde estava indo, nem sabia onde ia ser o próximo passo, mas te obedeceu. Como aquele leproso, que não ficou com medo de chegar diante do sacerdote e estar leproso, mas creu que seria curado, e no caminho foi curado, e depois ainda voltou para te agradecer. Quem está entendendo?